Olá, bom dia, povo abençoado. Bom dia com alegria no Senhor. Bom dia porque Deus nos permitiu uma noite de descanso, Deus nos permitiu um amanhecer e está nos permitindo esse momento especial aqui para juntos assim refletirmos, né, na sua santa palavra. Vamos para a palavra então? E aqui no livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria, né, de muitas orientações maravilhosas para a nossa vida, nos que nos leva a refletir e aprender sobre como viver aqui nesse mundo nos dois aspectos da nossa vida. E aqui está escrito, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Dois aspectos da nossa vida, amados, que vivemos aqui. O tempo da prosperidade, o dia da prosperidade, da alegria, e o dia também da adversidade, da dificuldade. Então Deus nos orienta, no dia da prosperidade, goza do bem, seja feliz, né? Aproveita. Mas ele diz também, mas no dia da adversidade, considera, reconheça o que Deus tem feito, né? Reconheça que ele está tomando providência, que ele está cuidando e que aqui nesse mundo nós teremos, né? Infelizmente, adversidade, né? Teremos sim nossos momentos difíceis, né? Em todos os aspectos da nossa vida, família, né? Financeiro, saúde, em tudo nós teremos prosperidade e também teremos adversidades, problemas, dificuldades. E Deus nos orienta como vivermos, né? Como sabermos lidar a viver com esses dois momentos. Vamos para o nosso devocional, que é a reflexão, com certeza, bem baseada nessa passagem bíblica, né? Para nos orientar. Vamos ver o que diz o nosso Deus aqui. Deus dá em sua palavra a descrição de um homem próspero, cuja vida foi, na mais exata acepção da palavra, um êxito. O tema da nossa mensagem hoje é fidelidade na prosperidade. Homem este que tanto o céu quanto a terra tinham prazer em honrar. O próprio Jó diz a respeito de sua experiência. Na flor da minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. O Todo-Poderoso ainda estava comigo, e eu tinha meus filhos ao redor. Os jovens abriam caminho ao me ver, e até os idosos se punham em pé. Todos que ouviam me elogiavam, todos que me viam falavam bem de mim, pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria ao coração das viúvas. Era honesto em tudo que fazia, e a retidão me cobria como um manto, e a justiça eu usava como turbante. Está em Jó capítulo 29, versículo 11 a 14. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Provérbios 10, 22. Olha só, a bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. A Bíblia não condena ninguém por ser rico, uma vez que haja adquirido suas riquezas honestamente. Não o dinheiro, mas o amor, o dinheiro, é a raiz de todos os males. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. É Deus que dá às pessoas poder para adquirir riquezas. E, nas mãos daquele que age como mordomo de Deus, empregando seus recursos de forma altruísta, a fortuna é uma bênção, tanto para seu possuidor quanto para o mundo. Amados, a reflexão é para a nossa vida hoje. Não sei aqui de vocês que estão me ouvindo nesse momento, que estão comigo aqui, nesse momento com Deus, conhece a história de Jó. Mas se você não conhece, ou conhece pouco, ou já ouviu falar, vá na sua Bíblia e abra no livro de Jó. O livro de Jó é assim uma experiência para nós, uma reflexão imensa para a nossa vida.
porque diz que esse homem era um homem reto, íntegro, um homem honesto, como disse aqui, que ele ajudava a todos, considerava todos, e todos, né, buscavam a Jó, né, pelo seu bom exemplo de um homem, de um servo do Senhor. E Jó passou por uma situação muito, muito séria, né? Era um homem próspero, tinha muitas coisas, né? Era bem próspero a vida de Jó, tanto em família como negócios, era riquíssimo. E teve um momento, eu não vou falar muito para não crescer muito o vídeo também, e para que você tenha curiosidade, você que não conhece ainda, vá no livro de Jó estudar sobre um pouco a vida de Jó. Aconteceu várias coisas, Jó perdeu todas as suas coisas, todos os seus bens, toda a sua família, só ficou ele e a esposa. Mas sobre a esposa vocês também verão, vou deixar aqui a curiosidade para ver como foi o agir da esposa nessa situação. Mas mesmo diante de tudo da perversidade que Jó passou, porque foi terrível, Jó continuou firme no Senhor, continuou com sua honestidade, continuou íntegro e reto ao Senhor, né? Reconhecendo tudo que Deus fez por ele, né? Mas aqui, como diz a reflexão, né? Adversidade e prosperidade. Temos que ser fiéis na fidelidade, na prosperidade. Temos que ser fiéis na prosperidade e na adversidade da nossa vida. Assim como já deixou o exemplo para a nossa vida, de que temos honrar e glorificar o nosso Deus, mesmo nas adversidades da vida. Nós temos que, amados, seguir esse lindo exemplo, né? Considerando que Deus está conosco nos momentos bons e Deus está conosco nos momentos ruins, né? Enquanto nós vivemos aqui nesse mundo de pecado, de miséria, nós iremos passar por adversidade, sim, em todos os aspectos da nossa vida. Mas vamos ter a certeza e a confiança que Deus está conosco para nos ajudar, para providenciar, né? E para nos dar força para prosseguir, sabedoria para saber lidar com as situações. Mas o importante, Deus não se afastou do Senhor. Deus não se afastou, Jó não se afastou do Senhor. Jó estava com Deus a todo tempo, por isso ele pôde suportar todas as aflições que ele passou, tudo que ele perdeu, né? E depois já foi muitamente abençoado, né? Como diz aqui no finalzinho da mensagem, diz: é Deus que dá às pessoas poder para adquirir riquezas. É Deus que dá, como diz assim, ter riquezas não é pecado, né? Diz assim, e nas mãos daqueles que agem como mordomo, entregando todas as coisas, cuidando fielmente das coisas que Deus abençoa, que Deus provê em nossa vida, empregando seus recursos de forma altruísta, a fortuna é uma bênção, tanto para seu possuidor quanto para o mundo, tanto para mim como para o restante ao meu redor. É uma bênção a minha vida, tudo que eu tenho. Porque, amados, o importante é você entregar tudo e todas as coisas nas mãos do Senhor, para que Ele direcione, né? Para que Ele trabalhe em tudo que você fizer em sua vida. Temos que permitir o trabalhar do Senhor. Entregue tudo nas mãos do Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, Senhor, entregue em tuas mãos, todos os dias, para que assim Ele direcione a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, todas as nossas coisas. Né? E nos momentos de adversidades, confiar que Deus está no controle, que Deus está agindo, que Deus está trabalhando. Muitas das vezes, Deus fica em silêncio, mas Ele não está sem fazer nada. Ele está agindo, Ele está trabalhando, preparando a bênção final para a sua vida. Amém? Então, que Deus te abençoe. Vá lá no livro de Jó e leia todo o capítulo de Jó, que é bom a gente estudar a história do começo ao fim, para ver que história linda, que história que nos leva a refletir sobre a nossa vida aqui, tá bom? Então, que Deus continue nos abençoando, nos dando discernimento, sabedoria para saber lidar com as diversidades, e não vamos tirar o foco de fidelidade na diversidade e fidelidade na prosperidade também, porque Deus é o dono de tudo e de todas as coisas. Deus seja louvado por mais esse dia, e vamos reconhecer que tem alguém cuidando de nós a todo tempo. Amém? Até o nosso próximo Momento com Deus.